Nossa alma anseia pelo Senhor. Ansiamos, Senhor, pela Tua presença grandiosa, amorosa, majestosa. Porque quando o Senhor se levanta no nosso meio, os inimigos fogem. Quando o Senhor se levanta no nosso meio, nós nos rendemos. E não há nada que fique em pé diante da Tua poderosa presença. Por isso, Senhor, nesse culto, onde nós Te adoramos com alegria, e agora Te adoramos na beleza da Tua santidade, da Tua soberania e poder, estaremos diante da Tua palavra, para pedir que o Senhor transforme a nossa vida, aqueça o nosso coração, nesse dia chuvoso, para que a gente saia daqui pegando fogo para o Senhor. É isso que nós oramos, crendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Culto da manhã, feelings hoje, viu? Gente em pé. Se tiver um lugar perto de você, faça assim, que tem uma galerinha ali atrás. Ei, Guel, pega essa turma que está junto de tu aí, bota para sentar aí, ó. Oi. Tão bonzinho com tu hoje, Vitinho. Eu tô. Tá bom. Ele mutou o microfone e pediu desculpa. Depois de tudo. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz, muito feliz. Num fim de semana muito cansativo. Por isso que minha voz está meio assim. Mas muito abençoado. Porque é um fim de semana que nós começamos na sexta-feira o Seminário de Vida no Espírito Santo, que é um evento que nós temos para falar da pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que é um dos meus eventos favoritos. Então eu estou lá desde a sexta-feira e encerramos hoje de meio-dia e foi uma bênção, por isso nosso fim de semana é muito bom, foi muito bom. Eu não estava, mas soube que teve Interconecta. Uma vergonha esse Interconecta, né? Vamos combinar. Porque barraram os carismatíncos. Os carismatíncos que desbancaram 2 vezes os jovens, até no dia Recon, barraram, mas a gente deixa passar. E quem foi que ganhou? Que C? C2 é bicampeão, é isso? Que bênção. Foi justamente o quê? O povo que estilou foi. Mas pode um negócio desse. Eu acho que Kramer não veio para esse culto com vergonha, sabendo que eu ia tirar essa onda da cara dele. É nada, ele está vendo o jogo do Flamengo. Mas, irmãos, hoje é dia de São Pedro e São Paulo. Não sei se você sabe disso. É mês de junho, a gente teve São João, e hoje é dia de São Pedro e de São Paulo. E como se não bastasse um fim de semana do Seminário de Vida no Espírito Santo, a gente vai fazer esse culto e terminar ele em ponto às 5h30. Vou fazer de tudo para a gente terminar ele em 5h30 em ponto, para vocês irem embora para casa. Porque às 6 horas a gente vai ter confirmação aqui. E vamos confirmar mais de 230 novos membros aqui na Recon. Veja que coisa linda. Então a gente está muito feliz com essa confirmação no primeiro semestre. A gente sempre fazia só no fim do ano, mas ficou impraticável, porque no fim do ano passado a gente teve mais de 400 pessoas para confirmar, teve que fazer 2 cultos, foi uma confusão. Aí esse ano a gente disse, não, vamos fazer no primeiro semestre e no segundo semestre. Então a gente tem 4 bispos amigos meus que estão chegando agora, para no culto da noite a gente fazer essa confirmação. Então a gente está muito feliz com isso. Quem me conhece de perto sabe que eu gosto muito de São Francisco de Assis. Então eu gosto de São Francisco, mas eu fui ordenado no dia de Santo Antônio, 13 de junho. Mas mesmo gostando de Francisco e sendo ordenado no dia de Santo Antônio, o povo que me conhece diz que eu sou parecida com São Pedro. Quando eu digo povo, na verdade significa o reverendo Marcondes, é que diz isso. Ele está ali, é ele quem diz isso, que eu sou parecido com Pedro. E eu acho que eu sou mesmo, porque Pedro era o cara mais bocão da história do mundo. Pedro tinha uma boca maior do que a vida dele. E eu separei esse culto de São Pedro, não era nem para eu pregar hoje, a gente estava em aberto o pregador, por causa da confirmação e do seminário. Mas aí Caio disse, pai, eu vou dirigir o louvor, prega, aproveita aí, prega aí, eu disse, vou pregar. E aí ele ainda fez eu cantar umas musiquinhas aqui.
quero falar um pouquinho de Pedro. Vai ser um sermão muito simples, mas é uma mensagem que eu quero mais contar algumas histórias e no final fazer reflexões rápidas que eu creio que Deus quer falar com você. Porque é a mesma palavra que Deus estava colocando no meu coração com relação ao seminário de vida. Então, o que eu vou falar hoje, eu passei o fim de semana pensando, orando e falando. Mas vamos lá, vamos falar de Pedro. Pedro era um pescador casado, que morava ali em Cafarnaum, que existe até hoje, lá em Israel. Cafarnaum é uma cidadezinha, uma vila de pescadores, ali em torno do mar da Galileia. E ele era bom pescador, Pedro era líder, no que ele for fazer qualquer coisa, ele era um líder, e ele era um líder daquela área de pesca ali, especialista em pesca. Um dia, ele estava pegando nada, embora fosse um especialista na pesca, não deu nada, não deu peixe, não deu nada. E Jesus apareceu, mandou ele jogar a rede do outro lado do barco, que ele não deveria jogar lá, porque quem entendia de pesca não era Jesus, era ele. Mas ele, na palavra de Jesus, joga a rede do outro lado e acontece o que a gente chama de pesca maravilhosa, um milagre. Veio peixe de todo jeito, gigante, ao ponto de quase rasgar as redes. E nesse dia, Jesus então chega para Pedro e para seu irmão André e para outros dois irmãos chamados Tiago e João, e ele convida Pedro e os demais pescadores, um convite muito especial. Ele diz: a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixes, mas vão ser pescadores de homens. Então Pedro, naquele dia, sai para ser um apóstolo, para ser um discípulo, um aprendiz de Jesus, junto com outros 11 que Jesus escolheu. Mas, mesmo nessa fase de treinamento ali do ministério, com Jesus e outros 11 discípulos, fora uma multidão que sempre seguia Jesus, Pedro sempre foi o discípulo proeminente. Você vai ler nos evangelhos, todas as vezes você vai fazer a lista de quem está seguindo a Jesus, o nome de Pedro é sempre o primeiro das listas. Quem são os apóstolos? Pedro, e aí vem os outros. Pedro está sempre ali. E não só antes de Jesus morrer e ser ressurreto, após a ressurreição, Pedro continua sendo líder. Ele continua tendo essa proeminência e encabeçando a lista de líderes da igreja depois da ressurreição. Agora, Pedro, a história dele é uma mistura de montes e vales. É uma mistura de altos e baixos, momentos de êxtase espiritual e momentos de vergonha total. Por exemplo, Pedro é aquele cidadão que andou sobre as águas, mas ele também afundou nas águas, por falta de fé, quando viu umas ondas grandes. Pedro, ele dá uma afirmação digna de nota de Jesus. Jesus estava perguntando quem eles dizem por aí que eu sou, e aí um discípulo dizia que estavam falando que ele era Elias, que ele era não sei quem, que ele era não sei quem, e aí Pedro vem e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias. E aí Jesus elogia e diz assim: bendito és tu, Simão, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, foi o próprio Deus que te revelou isso. Veja que coisa linda, que elogio que Jesus diz para Pedro. Mas logo em seguida, no mesmo texto, versículos depois, quando Jesus diz que quer ir para Jerusalém para morrer, aí Pedro diz: vai de jeito nenhum. E aí Jesus vira para Pedro e diz: arreda daqui, Satanás. Então, numa hora, Pedro era: bendito és tu, porque quem te revelou isso foi o Senhor. Na outra hora foi: arreda daqui, Satanás, porque Pedro era desse jeito. Pedro era impulsivo. Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés dele, porque na cabeça de Pedro e na cabeça de ninguém, vamos falar a verdade, fazia sentido que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, fosse lavar os pés dele. Então, quando Jesus botou a toalha na cintura e disse que ia lavar os pés de Pedro, Pedro disse: de jeito nenhum. Aí Jesus: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí o exagerado do Pedro fez: então o senhor vai lavar, mas não lava o pé não, lava o pé, lava a cabeça, lave tudo. Porque Pedro era desse jeito, muito impulsivo. Pedro, depois dessa última ceia, Jesus foi para o jardim do Getsêmani, o jardim da agonia, porque ele precisava orar, se preparar para a crucificação. É aquela hora que Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade.
Nessa hora, aonde estava Pedro? Dormindo. Literalmente dormindo. Aí Jesus vem e diz: Pedro, pelo amor de Deus, vigia aqui, varão, vigia aqui. Aí Pedro dorme de novo. Jesus fala e Pedro dorme de novo, porque Pedro era esse cara. Ele dormiu. Mas nessa mesma madrugada, o cara que dormiu e não conseguiu vigiar com Jesus uma madrugada, quando um soldado chegou perto para prender Jesus, quem saca a espada é ele e corta a orelha do soldado Malco. Porque ele é uma pessoa desse jeitinho. E aí Jesus tem uma hora que diz assim para ele: Pedro, quando tu se converter, isso é fato, Jesus diz isso, não sou eu que estou inventando não. Quando tu se converter, anima teus irmãos, todos vão me abandonar. Aí Pedro diz assim: eu morro, mas não lhe abandono, porque ele era bocão. Aí Jesus diz: Pedro, tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E foi dito e feito. Ele estava numa fogueira, porque estava frio, enquanto Jesus estava preso, e ele negou, jurou e praguejou que não conhecia Jesus. Pedro, que era um dos melhores amigos de Jesus, da patotinha mais... Patotinha, vocês não sabem o que é isso, no culto da tarde, né? Eu errei, confesso que errei, fui moleque, não dá. Qual é o nome que se dá, Caio Rocha? Grupinho, Guilherme Gugel disse aqui para mim. Ele era do grupinho mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Já ouviram falar Pedro, Tiago e João no barquinho? Também não, né? Isso é coisa da gente, Maiara. Isso é coisa da nossa época. Maiara que sabe dessas coisas. Pedro, Tiago e João. Pedro era da intimidade de Jesus, mas na hora que Jesus estava sofrendo os açoites, a coroação, a crucificação e o sepultamento, ninguém sabe onde Pedro estava. A Bíblia não diz onde Pedro estava, mas Pedro não estava lá. Jesus morreu na cruz, disse que estava consumado, e o seu melhor amigo não estava lá. Mas aí, depois da crucificação e da ressurreição, tudo mudou. Para você ver como Pedro era especial, o Evangelho de Marcos, que é escrito a partir das conversas que Pedro tinha com Marcos, provavelmente Marcos se inspirou na tradição oral do próprio Pedro para escrever o Evangelho. No Evangelho de Marcos, tem uma hora que Marcos registra, depois da ressurreição, que o anjo diz às mulheres não foram ver e viram que não tinha o corpo de Jesus. O anjo diz assim às mulheres: diga aos discípulos e a Pedro que ele não está mais aqui. Um destaque especial para esse amigo de Jesus. E quando Pedro ouve essa história toda, ele fica triste. E quando ele fica triste, ele volta para fazer o que ele sabe fazer na vida, que é pescar. Ele era um pescador. Então ele vai para Galiléia, junto com seus amigos, e vai pescar. Provavelmente perdido, não deve ter sido fácil para ele, todos os acontecimentos que aconteceram com Jesus, e ainda mais tendo ele negado Cristo 3 vezes, como Cristo havia dito que ele ia fazer. Mas, quando ele estava lá pescando, aconteceu um outro milagre, igualzinho ao primeiro milagre do dia que ele foi chamado para ser pescador de homem. Eles estavam pescando, nada estava lá, Jesus, já ressurreto, aparece na praia, manda jogar a rede, aparecem peixes de onde não tinha peixes. Pedro reconhece aquele homem, aquele milagre, naquela mesma praia. O cenário era o mesmo daquele chamado. E Pedro então corre nadando, porque ele é desse, não quer esperar nem o barco chegar. Os discípulos vão com o barco, Pedro pula e sai nadando ao encontro de Jesus. E Jesus montou o cenário da restauração de Pedro, no mesmo lugar, na mesma praia. Jesus fez uma fogueira, porque foi numa fogueira que Pedro negou a Cristo 3 vezes. E aí ele monta uma fogueira, sendo que naquele dia, Jesus ressurreto na praia com Pedro, naquela fogueira, talvez Pedro estivesse esperando, eu estaria esperando, que Jesus chegasse para ele e dissesse: está vendo tu? Eu não disse que tu ia me negar, e tu me abandonou. Mas não foi isso que Jesus disse a Pedro. Não teve esse "está vendo" para Pedro. O que teve foi, Jesus vira para ele e diz: Pedro, tu me amas?
apacenta as minhas ovelhas. No passado, Jesus tinha dito, quando se converter, anima teus irmãos. Era disso que Jesus estava falando. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, para cada vez que Pedro negou, 3 vezes Jesus perguntou para que ele pudesse repetir o seu amor. Há um jogo de palavras no grego original, aqui amor, mas isso fica para outro sermão, não é sobre isso que eu quero pregar hoje, embora essa seja uma parte muito bonita do Evangelho. Mas o que eu quero dizer é que aquele Pedro impetuoso, orgulhoso, que dizia e que faria porque era muito bocão, a partir dessa restauração, quando Jesus pede que ele declare o seu amor por 3 vezes, Pedro mudou, começou a sua mudança, ficou um pouco mais humilde, tanto é que na 3ª vez que ele vai dizer que ama Jesus, ele usa uma palavra de amor que é o amor imperfeito, não é o amor perfeito. Tu sabes que eu não te amo como eu deveria, Jesus, mas eu amo. E Jesus diz, anima teus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Pedro ali estava restaurado e segue para o seu ministério. Aí acontece, alguns dias depois disso, o que a gente chama de Pentecostes, que foi quando o Espírito Santo veio sobre a igreja que estava reunida no cenáculo. É o que nós, esse fim de semana, ensinamos, sexta, sábado e hoje, no Seminário de Vida no Espírito Santo. E aí, Pedro foi tomado pelo Espírito Santo, assim como os outros discípulos que estavam lá com a mãe de Jesus, Maria, e outros discípulos ali reunidos, o Espírito Santo estava sobre eles. E Pedro, aí sim, se completa a sua restauração, a sua conversão, e agora o seu chamado ficou pronto, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro continuava pecador, e isso é importante, mesmo após Pentecostes. Tanto é que se você for ler o livro de Gálatas, chegar lá no final, você vai ver que Paulo tem que repreender Pedro num dia que Pedro não estava correto nas suas atitudes. Mas mesmo ele continuando sendo pecador, porque eu e você continuamos sendo pecadores, Pedro escalou a sua vida, o seu testemunho. Ele saiu de um pescador de peixes para ser um aprendiz de pescador de homens com Jesus por 3 anos. E a partir então de Pentecostes, Pedro se torna de fato um pescador de homens. E em todas essas fases, completamente dependente do Senhor, essa é o resumo da parte que eu mais gosto da história de Pedro, cujo dia a gente celebra hoje. Contei isso tudinho para vocês, para trazer 3 reflexões que talvez o Espírito Santo queira falar com você hoje. Primeira reflexão: Deus nos vê e nos chama, apesar de quem somos. Nós não precisamos ser perfeitos para ter a atenção do Senhor. Se nós tivéssemos que ser perfeitos para ter a atenção do Senhor, Pedro não teria nunca a atenção do Senhor. Pedro testou a paciência de Jesus o tempo todo. E Jesus, que é longânimo, longo ânimo, muito paciente, foi paciente com Pedro até o fim. Então você, meu irmão e minha irmã, que sentam nesse banco, essa igreja está cheia agora no culto da tarde, e vai estar cheia no culto da noite, que é culto de confirmação. Já tivemos outros 2 cultos hoje de manhã, e isso é muito bom. Eu não vou dizer que eu fico triste com isso, claro que eu fico feliz com isso, mas vou dizer o que é que me incomoda. Incomoda do ponto de vista da missão. O que é que me anima? O que é que me desafia? O que é que nos desafia, os pastores e os líderes aqui da igreja? É saber que uma igreja lotada como essa aqui no culto da tarde, tem pessoas que servem a Deus, tem pessoas que estão engajadas no serviço do Senhor, no Evangelho do nosso Senhor, e tem outras pessoas que estão sentadas no banco, apenas assistindo as coisas acontecerem. Gente que assiste um culto porque quer ouvir uma boa pregação. Gente que canta as músicas. Gente que faz uma oração ou recebe uma oração. Mas aí pode ser que seja você com quem eu estou falando hoje. Aí fica pensando, mas eu sou tão pecador, mas eu estou começando agora, eu estou conhecendo agora, eu não sei nem se eu sou cristão ainda 100%, eu não sei nem se eu
não sei como é que está a minha fé. Então, as pessoas acabam achando que Jesus só se solidariza, Jesus só vê, só fala, só comissiona, só chama aquele que é muito santo, ou aquele que vive na igreja, ou aquele que aparece. Mas a história de Pedro, se tem uma coisa que ela nos ensina, é que Jesus não depende disso, porque Pedro era um grande do mala sem alça. E Pedro foi muito usado pelo Senhor, desde antes da crucificação, inclusive depois da crucificação. Então você pode estar sentado aí e pode ser um Pedro. Ou então, se você não for um Pedro bocão, impetuoso, talvez você seja com a outra personalidade, mas tem esse mesmo pensamento de dizer assim: Deus quer usar fulano, cicrano, beltrano e aquele tio, aquele primo, aquele amigo, mas não a mim, porque eu não estou pronto ainda. E eu vim aqui para dizer a você que isto é um engano. Deus quer você. Deus quer você do jeito que você está. Ele quer transformar você. Ele transformou Pedro. Teve etapas, teve perrengues, mas ele transformou Pedro. E ele quer transformar você. E a responsabilidade é dele, ele está lhe chamando, ele quer mudar você. Mas você precisa querer, você precisa ser ativo no seu cristianismo. A nossa igreja tem sido muito abençoada. Deus tem nos usado muito para fazer muitas coisas. Eu fiquei nervoso quando os coordenadores do culto mandaram para mim a quantidade de avisos que a gente tem hoje. São 16 avisos. E esses avisos não são de coisas, é coisas que a gente está fazendo o tempo todo. De eventos, de seminários, de cursos, de aulas, de coisas. E por que é que a gente investe tempo ali, 5, 10 minutos no fim do culto, que a gente podia estar cantando, podia estar fazendo qualquer outra coisa, ou eu podia fazer esse sermão mais longo? Por que é que a gente investe tempo nisso? Porque a gente quer que você saia do banco. A gente quer que você se engaje em algo mais do que ficar passivo ouvindo. A gente quer que você seja como Pedro, mesmo que você erre e Deus corrija. Mas a gente quer que você saia, que você sirva, que você cante, que você ensine, que você ajude no estacionamento, que você bota esse colete azul e ajude aqui no culto, que você vai cuidar dos pobres como a gente tem cuidado, vai evangelizar as prostitutas como a gente tem feito na sexta-feira de noite. Eu podia falar aqui de 50 ministérios que a gente tem aqui e que a gente quer dizer assim: Deus está chamando você para isso. O que eu disse no Seminário de Vida no Espírito Santo esse fim de semana e vim dizer a vocês é interesse de Deus, é vontade de Deus, é desejo de Deus usar você. Ele quer tirar você da arquibancada e colocar você para jogar o jogo. O jogo da vida no reino de Deus é para quem está dentro da linha jogando. Você não precisa ficar só na arquibancada torcendo por quem está jogando. Você precisa estar conosco. Já imaginou se eu tenho 30% de vocês que estão aqui sentados, engajados em algum ministério, que tem mais de 50 para todo gosto, para bebê, para adulto, para adolescente, para jovem, até para velhinho tem. E Dom Paulo dizia que encontro de velhinho é no céu, né? Mas não é não. Encontro de velhinho aqui na sexta-feira, a gente tem vida plena. E a gente ganhou uma Kombi agora na igreja. Vinha pelo menos dirigir a Kombi, levar os nossos idosos, a gente quer levar eles para fazer passeios por aqui. Você tem para servir de todo jeito, mas faça isso. Porque só 30%, e olha, 30% eu estou sendo generosíssimo, talvez não seja nesse número, que estão engajados e servindo. Os outros 70% vêm, contribuem financeiramente, não podemos reclamar disso, porque vocês são generosos e por conta da generosidade de vocês, a gente está conseguindo plantar igrejas, plantamos Candeias, plantando Porto de Galinhas, plantamos Upina, estamos plantando daqui a 2 meses nessa comunidade, porque vocês são generosos, contribuem, mas a gente quer mais do que o seu dinheiro. A gente quer você. Eu errei a frase. Não é a gente que quer você. Deus quer você. Deus quer você, mesmo que você ache que é feito Pedro. Deus quer usar você. Amém? Graças a Deus. Segunda reflexão que eu quero fazer hoje. E essa é muito especial para esse culto. Pensei muito em muitas pessoas que estão aqui hoje. E eu acho que eu vou ficar nessa reflexão, não vou nem para terceiro. Porque essa é muito importante.
O que essa história de Pedro nos ensina, com toda a certeza do mundo, é que a fé é uma jornada e não um destino. Haverá momentos na sua vida de grande fervor e haverá momentos na sua vida de fraqueza. E eu vim aqui para preparar você, não para você planejar a sua vida cristã para amanhã ou para a semana que vem. Porque muitos saem do Eu Sou, do Realidade, do encontro de jovens, do cursilho, do encontro de casais, muito animados. E os cultos de revisão sempre são os mais animados. A gente sai dizendo que vai mudar a vida, vai transformar tudo, vai chamar todo mundo para fazer os eventos. A gente sai muito animado e a gente faz esse plano como se a vida da gente fosse ser esse monte que Pedro vivia muitas vezes. E aí passa o tempo e você morga um pouquinho, você vê que a vida não é fácil, que existem dores, que existem perrengues, que lhe chamam e que você sofre. As coisas não acontecem como você queria, você planejou o ministério assim, assim, ou se engajar assim, assim, e as coisas não acontecem. E eu estou dizendo isso para um culto que tem muitos jovens, porque os jovens parecem que são piores nisso. Os jovens são tão intensos que parecem que num dia querem mudar o mundo, estão impactados e pensam nisso todo dia, passam 24 horas pensando nas coisas do reino de Deus. E se as coisas não acontecerem em uma semana ou um mês, parece que morga tudo de uma vez. E aí sai de viver a vida do reino para viver uma vida completamente o contrário. E se tem uma coisa que essa história de Pedro nos ensina, é que a gente tem que ter paciência. Tenha paciência com você mesmo. Cristo tem paciência com você. Como é que você não tem paciência com você? E se você não está tendo falta de paciência com você mesmo, às vezes você tem falta de paciência com a igreja. Eu queria fazer isso, mas na igreja eu não consegui, o pastor morgou, o líder morgou, não sei o quê. Tenha paciência com a gente também, que tem Pedro do lado de cá. Talvez você não tenha conseguido algo agora, nessa semana, nesse mês, 2 meses. Deus pode estar preparando você para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Vamos parar de pensar a nossa vida como uma corrida de 100 metros rasos. A nossa vida é uma carreira de pelo menos 42 quilômetros de uma maratona. Planeja a sua vida pensando como Pedro. Vai ter dia de andar sobre as águas, vai ter dia de querer afogar e alguém vir lhe ajudar e Jesus levantar você. Vai ter dia que você vai dizer coisas lindas e bendito vai ser você que vai dizer palavras lindas que foi o Espírito Santo que colocou na sua boca. E vai ter dias que alguém vai dizer a você: cala a sua boca que você está sendo usado por Satanás. E eu vim aqui para dizer que nesse dia que estiver dando tudo certo, não fique muito orgulhoso não. Mas também no dia que estiver tudo errado, não entregue os pontos não. Dê tempo ao tempo. Dê tempo para Deus trabalhar em você, como Deus trabalhou na vida de Pedro. Se você planejar a sua vida espiritual para uma carreira de 42 quilômetros, na corrida da Recon a gente vai ter 3, 5 e 10. Aproveitei para fazer aqui a propaganda, né? Já falta só 2 semaninhas, né? É esse sábado o outro, né? Dia 6 e dia 12. Então, você corra 3 quilômetros, corra 5, corra 10. Mas planeje a sua vida espiritual, pensando no que você quer fazer amanhã, pensando em como vai ser daqui a 6 meses, pensando em como vai ser daqui a 1 ano. E deixa Deus guiar você. Tenha paciência com você. Tenha paciência com a igreja. Vai chegar o dia das restaurações completas. Vai chegar o dia do chamado completo. Vai chegar o dia de todas as coisas plenas. Amém? Fiquei pensando como é que eu ia terminar esse sermão. Tinha uma outra reflexão que eu não vou fazer porque não precisa. Mas combinei com o Caio de nós cantarmos uma música. A música é muito simples. Quem sabe cantar vai cantar, quem não sabe vai cantar também porque ela é fácil. Mas ela foi uma música cujo refrão, quem cantou foi Pedro. Pedro cantou esse sermão, esse refrão. Mas Pedro cantou esse refrão com as mesmas palavras, querendo dizer coisas diferentes. Primeira vez que Pedro disse a Jesus: Senhor, te amo, ele estava dizendo assim a Jesus: eu te amo com
toda a minha força. Eu te amo com um amor perfeito. Jesus sabia que isso não era verdade, porque Pedro já tinha negado ele, Pedro já tinha cometido tantos erros. E a segunda vez foi assim também. A terceira vez que Jesus perguntou a Pedro se ele amava, aí Pedro disse: Senhor, eu te amo do meu jeitinho, imperfeito. Ainda a obra não está completa na minha vida, mas eu te amo assim mesmo. Com o que eu tenho agora, eu te amo. Eu quero convidar você a dizer ao Senhor que ama Ele. Mas diga feito Pedro no final. Não venha cheio de orgulho dizendo que ama mais do que tudo, não. Agora, é assim que a gente quer amá-lo. A música vai dizer que a gente ama o Senhor mais que o ouro, mais que a prata e mais que a nós mesmos. E isso é mentira. A maioria das vezes. A maioria das vezes a gente ama muito mais a nós mesmos do que o Senhor. A maioria das vezes a gente ama muito mais o dinheiro do que o Senhor. A maioria das vezes a gente ama muito mais a opinião dos outros do que o Senhor. Mas ainda assim a gente vai dizer isso. Porque a gente vai dizer, dizendo assim: Senhor, é assim que eu quero te amar. Eu quero te amar mais do que o ouro, mais do que a opinião dos outros, mais do que eu amo a mim mesmo. Amém? Você pode ficar em pé para ficar ativo e não ficar passivo. Nesse culto da tarde, diga ao Senhor do seu amor por Ele.